Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou como uma rivalidade que começou nas terras frias da Inglaterra pode ser decisiva na busca pela primeira vitória do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo? Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e Erling Haaland, atacante do Manchester City, já trocaram farpas em campo e agora se reencontrarão em um momento crucial para a seleção brasileira. Prepare-se para um duelo que promete agitar o MetLife Stadium e deixar os torcedores em êxtase. A tensão está no ar e os holofotes estarão voltados para Nova Jersey no próximo domingo, quando a seleção brasileira buscará sua primeira vitória histórica contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em um duelo que promete ser eletrizante, dois jogadores que já protagonizaram farpas acaloradas em campos ingleses estarão frente a frente: Gabriel Magalhães, zagueiro do Brasil, e Erling Haaland, o atacante do Manchester City, grande esperança de gols da Noruega. A rivalidade entre eles é um dos pontos altos dessa partida, que pode decidir o futuro das duas seleções na competição. Os confrontos entre Arsenal e Manchester City nas últimas temporadas têm sido marcados por intensas discussões e provocações. O embate mais memorável ocorreu em setembro de 2024, quando as equipes empataram em 2-2 em um jogo dramático. Em um momento controverso, após o gol de empate do zagueiro John Stones, Haaland lançou a bola em direção à cabeça de Gabriel Magalhães, uma atitude que não foi punida pelo VAR, mas que acendeu ainda mais a chama da rivalidade. A rivalidade começou antes, mas esse episódio foi um divisor de águas, comentou um analista esportivo. Em março do mesmo ano, após um empate sem gols, as tensões aumentaram a ponto de Pep Guardiola ter que intervir para separar os jogadores. Essa rivalidade não surgiu do nada, ela é fruto de uma história de confrontos acirrados e disputas pelo domínio na Premier League. Desde o primeiro encontro entre os dois clubes, a competitividade sempre foi palpável, mas foi nos últimos anos que as provocações ganharam um novo nível. Em fevereiro de 2025, Gabriel Magalhães teve a chance de revidar ao marcar um gol na goleada de 5-1 do Arsenal sobre o City, celebrando de forma provocativa em direção a Haaland. Em uma entrevista, ele explicou: "Fiz isso por ele ter jogado a bola na minha cabeça, para tirar uma onda como ele tirou onda de mim." Essa dinâmica entre os jogadores promete trazer um tempero a mais para o confronto na Copa. Com esse histórico ardente entre os dois atletas, o que podemos esperar para o próximo duelo? A rivalidade não é apenas uma questão de egos em campo, mas também pode ter implicações significativas para as respectivas seleções. Gabriel e Haaland não só buscam a vitória por suas equipes, mas também para solidificar suas posições como protagonistas em um torneio que pode definir suas carreiras. As arquibancadas estarão repletas de torcedores ansiosos, e a expectativa é de que esse encontro não apenas escreva mais um capítulo na história do futebol, mas também revele quem realmente sairá por cima nessa batalha de titãs. O que está em jogo vai muito além da vitória, é a chance de se tornar um herói nacional. A rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland pode ter impactos significativos nas dinâmicas das equipes durante a Copa do Mundo. Ambos os jogadores são peças centrais em suas seleções, e com a tensão já estabelecida em confrontos anteriores, a expectativa é de que esse reencontro traga uma intensidade única ao jogo. Para o Brasil, conquistar a primeira vitória contra a Noruega seria um marco histórico, enquanto a Noruega busca a afirmação no cenário internacional, e a energia dessa rivalidade pode ser um fator motivador crucial. O desempenho de Gabriel e Haaland pode influenciar não apenas o resultado do jogo, mas também a moral de suas equipes na competição. As reações a essa rivalidade já estão ecoando entre os torcedores e analistas. Muitos fãs veem essa disputa como um reflexo da competitividade acirrada da Premier League, onde provocações e rivalidade são frequentemente intensificadas. Especialistas do futebol ressaltam que esse tipo de tensão pode ser um elemento tanto positivo quanto negativo. Enquanto pode energizar os jogadores em campo, também pode gerar distrações que impactam o desempenho.
O clima está carregado, e tanto Gabriel quanto Alan têm a responsabilidade de canalizar essa rivalidade em prol de suas seleções, sabendo que cada ação pode ser analisada e repercutida nas redes sociais e na mídia. Diante das circunstâncias, é possível imaginar diferentes cenários para o confronto. Se Gabriel conseguir anular as investidas de Alan, o Brasil poderá controlar as ações do jogo e avançar rumo às quartas de final. Por outro lado, se Alan se destacar e marcar um gol, a pressão sobre a defesa brasileira aumentará exponencialmente, criando um clima de urgência e tensão. Com a história entre os dois jogadores em mente, a expectativa é alta não apenas para os torcedores, mas também para os demais atletas que acompanharão essa batalha. O próximo domingo promete ser um dia memorável, e a rivalidade entre Gabriel e Alan será um dos principais focos da partida, dando um tom eletrizante a esse duelo decisivo na Copa. Você já parou para pensar no impacto que a contratação de um craque como Raul Jimenez pode ter no futuro do Vasco da Gama? Enquanto muitos clubes fazem barulho em suas negociações, o Vascão age na surdina e traz um jogador que pode ser a chave para transformar o time em um verdadeiro candidato ao título. Prepare-se, porque a chegada desse atacante pode não apenas mudar a dinâmica do nosso ataque, mas também reacender a esperança da torcida em dias melhores. Vamos explorar como essa contratação bombástica pode ser o divisor de águas que o Vasco tanto espera. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão à seleção. Vamos seguir com mais informações. A movimentação no mercado da bola frequentemente gera expectativa e especulação, mas o que aconteceu recentemente com o Vasco da Gama foi além do que muitos torcedores poderiam imaginar. Em um cenário onde a pressão por resultados e contratações de impacto se intensifica, o clube carioca decidiu agir na surdina, elaborando uma estratégia que surpreendeu a todos. A contratação de Raul Jimenez, atacante mexicano com um currículo impressionante, não apenas reforça o elenco, mas também sinaliza a ambição da equipe em se reposicionar entre os grandes do futebol brasileiro. A escolha de um jogador com experiência e a qualidade de Jimenez promete não só elevar o nível técnico do time, mas também trazer uma nova dinâmica ao ataque, que vinha sendo alvo de críticas nas últimas temporadas. A trajetória de Raul Jimenez é marcada por clubes de destaque e atuações memoráveis, desde sua passagem pelo América, no México, até sua consagração no Wolverhampton, na Premier League. O jogador se destacou por sua habilidade em finalizações, movimentação inteligente e capacidade de segurar a bola, características que certamente irão agregar ao estilo de jogo do Vasco. Além disso, a presença de um atleta com a bagagem internacional de Jimenez pode inspirar os jovens talentos da base, que veem nele um exemplo de dedicação e profissionalismo. Com a torcida sempre ao lado, espera-se que o atacante retribua a confiança com gols e atuações que façam a diferença nas competições em que o clube estiver inserido. O modo como o Vasco conduziu essa negociação reflete um planejamento minucioso e uma visão arrojada para o futuro. Ao contrário de outras transações que geram alarde e expectativa antecipada, o clube optou por manter os detalhes sob sigilo, evitando a pressão externa e permitindo que a contratação fosse anunciada de maneira impactante. Essa estratégia pode ser vista como um movimento inteligente, mostrando que o clube está atento às nuances do mercado e disposto a surpreender. A expectativa agora recai sobre como Jimenez se adaptará ao novo ambiente, aos seus companheiros e, principalmente, à exigente torcida vascaína, que anseia por títulos e conquistas. Com a chegada de Raul Jimenez, o Vasco não apenas adquiriu um jogador, mas sim um ícone que pode se tornar a figura central do ataque, capaz de mudar o rumo de uma partida com sua presença decisiva. O desafio agora é integrá-lo ao elenco e encontrar a melhor forma de explorar suas habilidades. A torcida, que sempre foi um pilar fundamental na história do clube, já começa a sonhar com as possibilidades que essa nova contratação pode trazer. A expectativa é palpável e a esperança renasce, pois, com Jimenez, o Vasco pode não apenas sonhar com resultados mais expressivos, mas também reafirmar sua posição como um dos grandes do futebol brasileiro, pronto para enfrentar qualquer adversário que cruzar seu caminho. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas a adição de um talento individual, mas a possibilidade de uma transformação coletiva significativa.
Com sua habilidade técnica apurada e visão de jogo excepcional, ele se destaca como um elo vital para a construção das jogadas. Sua capacidade de ler a partida e antecipar os movimentos dos adversários permite que ele atue como um maestro em campo, orquestrando as ações ofensivas e proporcionando uma fluidez que muitas vezes faltou à equipe. Essa característica não apenas eleva o desempenho da equipe, mas também inspira os companheiros a se superarem, criando uma atmosfera de competitividade saudável e cooperação. Além disso, a experiência acumulada ao longo de sua carreira é um trunfo inestimável. Ele traz consigo o conhecimento adquirido em competições de alto nível, onde enfrentou adversários de peso e participou de momentos decisivos. Essa bagagem lhe confere um entendimento profundo das nuances do jogo, permitindo que ele compartilhe essa sabedoria com os mais jovens, que têm a oportunidade de aprender e se desenvolver ao seu lado. A presença de um jogador com essa trajetória em um vestiário pode ser um divisor de águas, motivando a equipe a buscar a excelência e a ambição que muitas vezes é necessária para conquistar títulos. O impacto de sua contratação transcende o campo, ele também pode ser um ícone fora das quatro linhas. Sua imagem e carisma podem atrair a atenção da mídia e dos torcedores, revitalizando o interesse pela equipe e aumentando a base de fãs. Isso não só contribui para a atmosfera nos estádios, mas também para as receitas do clube, que podem ser direcionadas a melhorias na infraestrutura e na formação de novos talentos. Um jogador que se torna o rosto da equipe pode gerar um ciclo virtuoso, onde o sucesso em campo se traduz em maior apoio financeiro e emocional da torcida, criando um engajamento que vai além dos resultados. Por fim, a resiliência e a determinação que ele demonstra em cada partida podem servir como um exemplo poderoso para todos no clube. Em momentos de adversidade, sua capacidade de se manter focado e lutar até o fim pode galvanizar o espírito da equipe, e essa atitude é contagiante. Um jogador que não se intimida diante de desafios, mas que, pelo contrário, se destaca quando a pressão aumenta, pode moldar a cultura do clube, promovendo uma mentalidade de vitória que permeia todos os níveis da organização. Assim, a contribuição desse atleta vai muito além de suas habilidades técnicas. Ele pode se tornar um símbolo de esperança e superação, capaz de guiar o clube rumo a um futuro mais promissor. A paixão dos torcedores por um clube de futebol transcende a simples admiração por um time, ela se transforma em uma verdadeira forma de expressão emocional que permeia todos os aspectos de suas vidas. Para muitos, torcer pelo seu clube é como viver uma segunda pele, um laço indissolúvel que se fortalece a cada vitória e se torna mais desafiador a cada derrota. Os torcedores se reúnem em torno de um ideal comum, formando uma comunidade que compartilha não apenas a alegria das conquistas, mas também o peso das frustrações. A opinião dos torcedores é, portanto, um reflexo da identidade coletiva que se constrói ao longo dos anos, marcada por memórias, tradições e uma história que é vivida intensamente em cada jogo disputado. Quando se pergunta sobre o que pensam a respeito do desempenho do clube, as respostas geralmente variam entre entusiasmo e crítica. Os torcedores mais otimistas enxergam no time um potencial latente, acreditando que a equipe está a um passo de alcançar grandes feitos, mesmo diante de adversidades. Para eles, cada jogo é uma nova oportunidade de escrever um capítulo na história do clube, e a fé inabalável em seus jogadores é um combustível que os impulsiona a apoiar incondicionalmente. Por outro lado, há aqueles que não hesitam em expressar sua insatisfação, apontando falhas na gestão, na formação tática ou na falta de comprometimento dos atletas. Essa diversidade de opiniões, longe de ser um sinal de divisão, enriquece o debate e demonstra a profundidade do envolvimento emocional que cada torcedor tem com o clube. Além disso, a opinião dos torcedores também é moldada pelo contexto social e cultural em que vivem. Em algumas regiões, a ligação com o time é reforçada por laços familiares e tradições que passam de geração para geração, criando um sentimento de pertencimento que vai além do campo. Em outras, a rivalidade entre clubes vizinhos intensifica a paixão, fazendo com que cada confronto se torne uma batalha épica pela honra. Essa diversidade de experiências acrescenta uma camada extra à forma como os torcedores veem seu clube, influenciando não apenas o que esperam do time, mas também como se relacionam com aqueles que torcem para rivais. Dessa forma, o ambiente em que estão inseridos contribui para a formação de uma identidade única que se reflete em cada grito de apoio nas arquibancadas. Por fim, é importante ressaltar que a voz dos torcedores não deve ser ignorada nas decisões que envolvem o clube.
Suas opiniões e sentimentos têm o poder de influenciar desde a escolha de treinadores até a contratação de novos jogadores. Os clubes que conseguem ouvir e entender seus torcedores tendem a criar um ambiente mais coeso e motivador, onde a paixão da torcida se transforma em uma força positiva que impulsiona a equipe em busca de conquistas. Em um mundo onde a conexão entre o time e seus torcedores é fundamental, reconhecer a importância da opinião dos apaixonados pelo futebol é um passo crucial para garantir que o clube não apenas sobreviva, mas também prospere, solidificando sua trajetória na história do esporte. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.